Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Frederico Porto, sou médico, psiquiatra e nutrólogo e o tema que eu vou falar para vocês é a conexão cérebro-intestino. Uma coisa muito fascinante que cada vez mais nos mostra como o ser humano, ou seja, o corpo e a mente, é uma coisa só. Eu vou explicar primeiro um pouco sobre o intestino e depois a gente explica como que ele está conectado ao cérebro e o impacto. Perfeito? O intestino, só para vocês entenderem, para a gente lembrar, vamos seguir quando você engole alguma coisa, né? Depois que saiu da sua boca, você engole, vai descer pelo esôfago, aí nós vamos ter o estômago, no estômago, né, as proteínas são digeridas, você tem o intestino delgado, depois você tem o intestino grosso. O nosso intestino tem 9 metros de comprimento, isso são 3 andares, para vocês terem uma ideia. Desses 9 metros, 7 metros está no intestino delgado, tá? Que quando você vê qualquer figura, aquele, né, que são as vísceras, né, as tripas das pessoas mais fininhas, aquele é o intestino delgado. A tripa mais grossa, que geralmente fica na lateral, os desenhos que você vai olhar, aquele é o intestino grosso. Muito bem. Então, o intestino, ele é um lugar único. Por exemplo, 90% do nosso tecido imunológico, né, igual você pega aqui na sua garganta, você tem as suas amígdalas, 90% desse tecido está no intestino, chama placas de Peyer. Se a gente pegar as bactérias do nosso intestino, elas pesam 2 quilos. Por isso nós temos no nosso corpo 10 vezes mais bactérias do que células. É evidente que uma célula é pequenininha, a bactéria é grande perto de uma célula, mas nós temos 10 vezes desculpa, é o contrário, né? As bactérias são pequenininhas perto de uma célula, mas nós temos 10 vezes mais bactérias do que células. Então, essa conexão do cérebro com o intestino, ela é feita de que forma? Uma forma, você pode dizer, ela é química. Essas bactérias, elas produzem substâncias e a própria alimentação a gente absorve substâncias, que essas substâncias vão entrar no nosso corpo e vão parar no nosso cérebro. Claro, né? Os nutrientes e assim por diante. Então tem uma conexão química. Nós temos uma comunicação que você pode dizer que é uma comunicação, a comunicação vai ser cérebro-intestino, intestino-cérebro, que é uma comunicação, você pode dizer, endócrina. Por exemplo, quando você tem ansiedade, está nervoso, e você secreta muito cortisol, que é o hormônio do estresse, este hormônio do estresse, ele acaba, a gente sabe hoje, interferindo também em propriedades do nosso intestino. Eu vou explicar daqui a pouco. E nós temos uma terceira conexão muito importante, fundamental para compreender, que é a questão do nervo vago, que é a conexão nervosa. O nervo vago é um nervo que sai de trás da nossa orelha, é o 10º par craniano. Ele sai, ele vai inervando o coração, o pulmão e os intestinos. E o nervo vago tem uma propriedade que 90% da informação que circula no nervo vago vai do intestino para o cérebro e não do cérebro para o intestino. Então todas as vezes que você ouvir uma conversa assim, mas isso por exemplo, a serotonina, a maioria da serotonina é produzida no intestino. Alguém fala assim, mas essa serotonina não entra no cérebro. É verdade, ela não entra no cérebro. Mas ela não precisa de entrar, ela só precisa de ser capturada pelo nervo vago, por terminações nervosas do vago, e a informação da serotonina vai para o cérebro, entenderam? Por que é importante essa conexão? Então, agora você entende como que tudo funciona, como tudo interligado. Está interligado quimicamente, está interligado do ponto de vista endócrino e está interligado neurologicamente. Então vamos compreender um pouco então, do que a gente pode fazer para manter essa saúde. Aliás, todo mundo que está me assistindo aqui sabe disso. É muito frequente a pessoa estar estressada, por exemplo, ela passa a ter azia, tem gente que tem diarreia, tem pessoas que têm síndrome do colo irritável, que já é o intestino grosso, não é isso? Que é uma doença às vezes muito difícil de tratar, porque ninguém sabe exatamente o que fazer, tem momentos que o intestino prende, tem momentos que o intestino solta. Então, é porque essa comunicação é muito sofisticada, tá bem? Então eu vou falar um pouco sobre o que você pode fazer para o seu intestino. Então o segredo de um intestino saudável é você certamente manter o seu bioma saudável, você manter as suas bactérias saudáveis. E o intestino, como eu te disse, por exemplo, ele tem 90% do tecido imunológico. Existe uma ciência chamada gnotobiologia, que eles criam animais, são animais que eles nascem, eles não têm nenhum germe. E esses animais, pra você ter uma ideia, que não tem nenhum germe neles, eles não têm nenhuma bactéria no intestino, tipo de rato,
você pode transplantar um órgão de um para o outro, que eles não têm rejeição do órgão. Olha que impressionante, porque essas bactérias que a gente absorve é que de uma certa maneira constrói o nosso sistema imunológico. Isso não é inacreditável? Nós sabemos hoje que se você pegar uma espécie de rato obeso e um rato magro, e você fizer um transplante fecal dos ratos, fizer um transplante da flora do rato magro para o obeso e do obeso para o magro, o obeso passa a emagrecer e o magro passa a engordar, mostrando exatamente, porque nós sabemos hoje que quem mais obeso tem bactérias diferentes, né, do que quem é magro. Sabemos hoje sim que as pessoas que têm esquizofrenia, autismo, têm uma flora diferente, porque a pessoa é diferente. Essa flora é como se fosse a impressão digital nossa. Sabemos hoje, inclusive, que existem probióticos, né? Porque essas bactérias são chamadas de probióticos, né? Você tem probióticos agora com ação principal para o cérebro, né? Então, para a gente entender, tem muitas espécies, filos, né? Como você aprendeu na biologia, dessas bactérias. Mas basicamente você pode dizer o seguinte: o estômago é o lugar que tem menor população de bactérias, você basicamente tem Streptococcus e Helicobacter. No intestino delgado estão localizados os lactobacilos, os famosos, e no intestino grosso você pode dizer que está uma categoria chamada de bífidos, tá bem? Então, por exemplo, você pode ter uma coisa que é um excesso de crescimento de bactéria no intestino delgado. São pessoas que vão lá e passam a usar um kefir, um kombucha e passa mal, tem gases. Por que ela tem gases? Porque na verdade ela não pode ingerir mais lactobacilos, que é do intestino delgado especialmente, e ao ingerir, aquelas bactérias crescem demais e atrapalham. Então isso mostra que a nossa saúde ela é completa. Porque nós sabemos hoje, por exemplo, que se o nosso intestino estiver mais inflamado, porque ele não está bem cuidado, ou porque a pessoa, ela não tem um hábito intestinal saudável, ela come comidas industrializadas, isso cria alterações da flora intestinal e, por exemplo, as suas bactérias intestinas, crescem bactérias que não são saudáveis e elas passam, para a gente resumir a nossa conversa, por exemplo, a interferir inclusive no famoso triptofano, que é um precursor da serotonina, e esse triptofano não fica tão disponível como deveria para chegar a informação até o nosso cérebro, tá certo? Então, vamos entender, se você, por exemplo, você pode ter alguns sintomas para você ter, já que nós estamos falando do intestino inicialmente, depois vamos chegar no cérebro. Você pode ter, por exemplo, a pessoa fala para mim assim, não, tem coisas que eu como que, por exemplo, logo eu tenho a sensação que a minha barriga ficou imensa. As mulheres falam assim, parece que eu estou grávida de tanto gás. Isso é algo que está acontecendo no seu intestino grosso. E isso é uma alergia, você pode dizer, uma intolerância, na verdade, a um tipo de alimento chamado FODMAPs. FODMAPS. É o quê? É um tipo de uma intolerância a um disacarídeo, que é um carboidrato pequeno, presente em diversas frutas, praticamente tudo que a gente come tem presente em cebola, presente em alho. Então muitas vezes essas pessoas têm que pegar uma tabela de FODMAPs e tirar aqueles alimentos por um tempo, porque são bactérias que estão fermentando aquilo muito rapidamente, tá certo? Esses carboidratos. Então essa pessoa tem uma intolerância, que gera uma inflamação no intestino dela, e essa inflamação causa, por exemplo, que as células do intestino têm que estar coladas, né? Para não deixar o quê? Só pode entrar dentro do nosso corpo aquilo que foi digerido. Mas se as células do intestino, é como se o intestino, aqui é a luz do intestino, não é isso? E essas células que estão aqui, elas têm que estar muito coladas, uma parede mesmo de tijolo, porque só vai entrar, elas vão sequestrar, por exemplo, secretar, por exemplo, enzimas, após digerir, essas próprias células da parede absorvem as coisas para dentro do corpo. Se essas células estiverem separadas, entram pedaços de alimentos, vamos dizer assim, não digeridos. É o conceito do leaking gut, de um intestino que está vazando. E o problema de um intestino vazando é que ao entrar partículas no seu corpo não digeridas, quando entra aquilo dentro do nosso corpo, o nosso sistema imunológico tenta capturar essas coisas, porque ele sabe que aquilo não está certo. Mas às vezes ele não dá conta. Então uma das hipóteses por que a gente desenvolve doenças autoimunes é que pedaços de proteína não digeridas vão andando pelo nosso corpo, o nosso sistema imunológico identifica aquilo como uma coisa estranha, ele ataca aquilo, só que como é um pedaço de proteína, e a proteína, para você entender, é como se fosse uma corrente, né? Cada elo da corrente é um aminoácido.
Então quando eu estou falando uma proteína, eu estou falando de 3 aminoácidos juntos, por exemplo, chama tripeptídeo, tri de 3, peptídeos, significa aminoácidos, 3 aminoácidos. Então, aquele pedacinho, o corpo vai lá, ataca aquilo, só que às vezes o corpo desenvolve anticorpos contra esse pedacinho de proteína. Só que esse pedacinho, esses 3 elos de uma corrente, esses 3 aminoácidos, eles podem estar em muitos tecidos do nosso corpo, por exemplo, na nossa tireoide. E aí o nosso corpo passa a atacar a nossa tireoide, porque ele achou lá aquele pedacinho de proteína similar àquela que foi absorvida sem estar totalmente digerida, vamos dizer assim. Tá bom? Então, assim, essa é importante manter o intestino saudável, funcionando. Então, o que você pode fazer, como eu disse? Atentar para a sua alimentação, quanto mais industrializada a sua alimentação, pior. Então, nós temos que comer, né? Você tem assim, minha avó comia isso? Não. Se ela não comia, é melhor você não comer, tá certo? Então, nós temos que descascar mais e desembrulhar menos. Então, ao fazer isso, você tem uma saúde melhor. Você pode ingerir, exatamente, ao fazer descascar mais, você vai ingerir mais fibras, que o probiótico são as bactérias. Prebióticos é o alimento para bactéria saudável, não é isso? Que são as fibras. A fibra é o que tem, por exemplo, na casca da maçã, né? A fibra é a aveia, também tem fibra, e essa fibra é um alimento, porque a gente não digere esse alimento, quem digere são só as bactérias do intestino. Claro que você tem que introduzir isso gradativamente na sua vida, porque muitas vezes a pessoa começa a comer muita fibra, vai ter muitos gases, você que tem que introduzir aos pouquinhos para suas bactérias serem reeducadas, tá bom? Então elas voltarem a funcionar devidamente, então aí vai crescer bactéria boa para o seu intestino, ele vai voltar a funcionar. Você pode sim, por incrível que pareça, também, porque com isso você vai estar cuidando para tratar uma coisa que a gente chama de disbiose. Isso é um outro conceito. Então, um conceito é o leaking gut, o cérebro que vaza, o intestino que vaza, o outro é a disbiose. A disbiose é a alteração da flora intestinal com o crescimento de bactérias não saudáveis. Então, agora você, ao introduzir mais probióticos na sua vida, né, você pode introduzir, você pode experimentar kefir, kombucha, coalhada, se for o caso, se você não tiver nenhuma intolerância a nada do leite, né, coisas fermentadas como chucrute, isso tudo, toda sociedade primitiva tinha um jeito de comer bactérias, né? Aqueles queijos mal cheirosos franceses, aqui tudo é bactéria que a gente estava se ingerindo, a gente sabe que as bactérias estão em todos os lugares. Você pode ingerir, por exemplo, tem gorduras que são saudáveis para o intestino, desde um pouquinho de gordura de coco, a própria manteiga é rica em butirato, que é uma gordura muito saudável para as bactérias boas do nosso intestino, e com isso elas vão ficando mais treinadas, vão voltando a crescer bactéria boa, tá certo? Vai desinflamando o seu intestino. Isso é lá no intestino grosso, especialmente em delgado. Na nossa digestão, a gente tem que atentar para 2 coisas, o estômago e o intestino delgado, né? À medida que a gente envelhece, a gente pode ter uma atrofia da mucosa do nosso estômago, tá certo? Então a gente tem que cuidar para isso. As pessoas às vezes usam anos de, por exemplo, omeprazol. O omeprazol faz com que seu estômago fique até 100 vezes menos ácido. Então você não digere tão bem os alimentos. Quando você não digere tão bem os alimentos, lá no estômago, cá em cima, você vai estragando todo o seu intestino. Se você usa o omeprazol, para você tirar isso, você tem que conversar com o seu médico, mas você só consegue tirar devagarzinho. Por exemplo, se você toma todo dia, toma dia sim, dia não, a cada 3 dias e assim por diante. Se você tiver refluxo, é um outro problema, mais complicado, que é um problema funcional, perfeito? Então, assim, a minha orientação é faça com o seu médico, fala que você quer desmamar do omeprazol, experimentado, mas você tem que ir devagar, porque se você tirar de uma vez, a acidez aumenta demais, perfeito? Então, isso é o estômago. E no intestino delgado, um dos grandes problemas da atualidade é a vesícula preguiçosa das pessoas. Então são pessoas que, por exemplo, comem, por exemplo, o camarada que está com um estômago não tão bom, ele come carne e fica empanzinado, porque ele não consegue digerir bem proteína. A pessoa com o intestino delgado, no caso da digestão não tão boa, ela come, por exemplo, gordura e também se sente empanzinada, porque a vesícula já não está tão boa. Exemplo, boldo é um tipo de chá que se você tomar antes da refeição, você aumenta a secreção de sal biliar, né, da bile, da vesícula, tudo que é amargo causa isso. Não é à toa que algumas culturas têm o hábito de tomar, né, coisas amargas antes da refeição, justamente para estimular a produção da vesícula, para a vesícula produzir mais bile e secretar e você poder digerir melhor os seus alimentos. Perfeito? Então, com isso a gente explicou mais ou menos o intestino, né? Então, procure cuidar dele, né, tá certo?
é evidente que quando a gente fala isso, a gente cai na boca. Você tem que mastigar lentamente, mastigar devagar, dar tempo da saliva entrar no alimento, que quanto mais devagar você vai se alimentar, mastigar, o que vai acontecer? Você vai comer menos, porque você vai saciar mais rápido e o seu alimento vai chegar já mais bem digerido e macerado no estômago. O estômago não é um liquidificador. Tem que chegar lá já quebrado em pedaços. Perfeito? Então, esse é o nosso primeiro ponto, o intestino. E agora o cérebro. Então, pois é. A administração do estresse é fundamental para também ter uma boa saúde intestinal e, consequentemente, claro, uma boa saúde para o cérebro. Então, e o nervo vago tem tudo a ver com isso. Então, quando você consegue administrar o seu estresse, eu vou explicar daqui a pouco o que você pode fazer, você consegue enviar mensagens para o seu cérebro e do cérebro para o intestino de que as coisas estão bem. Tá certo? O nervo vago, então, como eu disse, é aquele nervo principal que inerva o coração, o pulmão e o intestino. 90% da informação que circula nele vai do corpo, do intestino, coração e pulmão para o cérebro e não o oposto. Isso significa o quê? Quando você melhorar o seu intestino, vão subir informações de que as coisas estão tudo bem. E você pode fazer mais do que isso. Porque você concorda comigo que a ansiedade, o estresse, ele te toma sem você ter consciência. Quando você assusta, você já está ansioso. O que você pode fazer então para falar para o seu cérebro que está tudo bem? O segredo está na respiração. Você não tem como você ficar ansioso ou estressado respirando de maneira tranquila. Isso é impossível. E a maneira que você respira, né, você respirando mais tranquilo, o seu coração vai bater diferente. Ao ele bater diferente, o vago, que é o mesmo nervo que inerva o intestino, ele vai capturar isto e vai levar essa informação para o seu cérebro e ele vai dizer, ó, tá tudo bem porque a respiração tá tranquila. Você me entende? Você é como se você estivesse enganando o seu cérebro. É através da respiração, por exemplo, que fuzileiros navais americanos de elite, a elite dos fuzileiros navais, o chamado SEAL, eles conseguem, por exemplo, no meio de uma batalha, controlar a sua ansiedade. Por quê? Porque eles aprendem a respirar de uma maneira rítmica e suave. E aí, mesmo no meio da guerra, a mensagem que ele está mandando para o cérebro é que está tudo bem. Então, você tem uma coisa poderosíssima que você pode aprender, é aprender a respirar. Algo muito simples. Eu sempre digo que nós temos que lembrar de Leonardo da Vinci, que dizia que a simplicidade é o máximo da sofisticação. Complicar é fácil. Te passar uma coisa simples, isso é que é difícil. Mas por que isso é tão simples as pessoas não usam? Aí eu me lembro de Bert Hellinger, que dizia que a simplicidade ofende. Porque quando você mostra que é simples, você está dizendo ao outro, você simplesmente tem que aplicar na sua vida, você simplesmente tem que fazer. E a pessoa não quer fazer, ela quer muitas vezes ficar reclamando. Né? Você está dando para ela uma coisa muito simples, é só você fazer, é só respirar. Então minha dica para vocês é o seguinte, a respiração tem que ter 3 pontos fundamentais. A respiração ela tem que ser rítmica, ela tem que ter um ritmo, eu vou falar daqui a pouco. Ela tem que ser suave, ela tem que ser o seu ritmo. Não adianta você fazer o ritmo da aula de yoga, do pranayama da yoga. Puxa 12 segundos, segura 18, solta 24. Você não tem diafragma treinado para isso, você fica assim, ó, não tem suavidade. Então é ritmo, suavidade e ela tem que ser abdominal. Então, alguns momentos do dia, por exemplo, 3 momentos no dia, você pode fazer isso por 1 a 2 minutos. Você coloca uma mão no peito e outra mão na barriga. Quando você puxar o ar, a barriga estufa, soltou o ar, a barriga murcha. Por que a barriga? Porque entre o tórax e o abdômen existe um músculo chamado diafragma. E o vago passa no meio desse músculo. Quando eu respiro com a barriga, eu estiro o meu diafragma, ele estica, e assim ele estimula o nervo vago. O nervo, lembre-se você, ele nos relaxa, na verdade, e leva informações do corpo para o cérebro. Então, primeiro você tem que achar o seu ritmo. Então eu vou te dar uma dica. O ideal é você, por exemplo, fazer no mínimo uma tríade. Um tempo para puxar o ar, um tempo para segurar o ar, um tempo para soltar o ar. Então, por exemplo, você puxa o ar por 2 segundos, segura 2 segundos, solta 2 segundos. Você vai falar assim, doutor Frederico, está muito fácil. Então você puxa 3 segundos, segura 3 segundos, solta 3 segundos. E assim você vai fazendo. Né? Você vai treinando. Né? Ninguém sabe por quê. O ciclo respiratório que dura 12 segundos, não é isso? Por exemplo, eu puxo 4, seguro 4, solto 4, tá bom?
ele tem um efeito no nosso sistema muito poderoso. Ninguém sabe dizer por que exatamente. Então, você treina, né, o ritmo o suave, acha o seu ritmo, como eu falei, 2, 2, 2, 3, 3, 3, e pela barriga. Então eu puxo o ar, estufa a barriga por 3 segundos, puxo o ar por 3 segundos, seguro 3 segundos, e solto 3 segundos. Essa coisa é muito simples. Eu vou harmonizando o meu sistema, né? Isso, eu acalmo o meu coração, o meu vago, que também passa pelo coração e vai para o intestino, capta essa informação, manda informações para o cérebro dizendo que está tudo bem e tranquilo, e com isso o cérebro se tranquiliza e esse ciclo virtuoso vai inclusive tratando o meu intestino. E também eu estou cuidando agora do intestino, não é isso? Você aprendeu a alimentos menos industrializados, a usar probióticos, usar prebióticos, tá certo? Você começa a usar essas coisas e aí com isso o seu intestino vai funcionar melhor, melhores bactérias, produzindo substâncias mais saudáveis, que essas substâncias ou elas vão chegar até o seu cérebro ou elas chegam através das terminações nervosas do vago, chega a informação. A substância não precisa chegar lá. Ela precisa somente do vago, né, da informação vagal. E com isso, coisas muito simples, você consegue melhorar a sua saúde. Quando a gente fala sobre isso, é muito engraçado, as pessoas falam assim, doutor, eu tenho que fazer uma catarse, um detox. Eu não sei, não necessariamente, você tem que criar uma frequência, eu estou propondo uma coisa contínua, né? Isso faz parte, eu digo até um viés psíquico humano, né? Um viés de que temos que fazer uma catarse, pôr para fora, vomitar, ter uma diarreia, não é isso? Você tem esses bobados, vão limpar a vesícula, limpar não sei o que lá. Se você fizer isso tudo, mas não fizer todo dia uma coisinha, que não adianta nada. Não é uma limpeza assim esporádica, não é isso que o corpo seu precisa. Ele precisa de um ajuste diário. Então isso nós estamos propondo todo dia, não é isso? Você passar a se alimentar melhor, passar a ter mais probiótico, passar a ter mais fibras, seja folhas, o que quer que seja, você tem que ter, entendeu? É isso. Volto a dizer, é a gente descascar mais e desembrulhar menos. É mais coisa natural, mais comida de verdade, mais comida que a avó comia. Se você for comer um arroz, coma um arroz integral. Por quê? Porque ele tem mais fibra. Ele tem fibra, mais fibra. Entendeu? Evite especialmente trigo, evite açúcar refinado. Isso tudo são produtos que nos inflamam. E ao nos inflamar, inflama também nosso intestino. Inflama mesmo. Tá certo? Aumenta a quantidade de interleucina na mucosa intestinal. E cuidando disso de uma maneira muito contínua, você vai perceber que a sua saúde vai melhorar. E aí melhora várias coisas. Você vai ver que você vai dormir melhor, tá certo? Você que talvez use antiácidos por muito tempo, você pode diminuir o uso do antiácido, tá bem? Lembrando que não adianta usar nenhum probiótico, por exemplo, se você não tomar água. Por quê? A água, você imagina que o probiótico, a fibra, é como se fosse aquele pó de madeira que a gente vê na serraria, né? Tá certo? Aquele pó de madeira, quando a gente corta a tábua. Agora você imagina se você joga, vou exagerar, se fosse igual farelo de trigo, ou se você fosse comer aquilo. Se você não tomar água, você vai ficar entalado, não é isso? Então é a mesma questão. Muitas vezes a pessoa toma fibra, mas ela tem que tomar mais água. Porque se ela não tomar água, ela vai ficar com piora da constipação e não melhora. Então, água. E aquilo que eu falei, se tiver muitos gases, vá aumentando devagarzinho. É uma reeducação. Você não está aqui para correr corrida de 100 metros. Nós estamos aqui para correr uma maratona. É para cuidar da saúde, para que ela fique boa, para daqui a anos você estar bem. Não é uma coisa que é para ficar bem só o mês seguinte ou daqui a 2 meses. Então vamos cuidar no médio e longo prazo, né, continuamente, que vai fazer uma grande diferença na sua saúde. Perfeito? Então essa é a conexão cérebro-intestino, via química, via hormônios como hormônio do estresse, via neurológico através do vago. E você tem várias dicas aí de que eu falei que você pode colocar em prática. Outras dúvidas? Me sigam aí nas mídias sociais, nós fazemos lives 3 vezes por semana praticamente, Instagram, Facebook, YouTube, meus endereços estão aí nas minhas mídias.
E temos muitos vídeos aí no YouTube, no IGTV, no Facebook, de vários temas. Tem mais de 400, 300 lives feitas, tá disponível para vocês, com todo o conteúdo possível. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela sua atenção e a gente vai se encontrando. Tchau.